Se você fosse dizer uma palavra de fortalecimento para o seu irmão, o que você faria? O que você diria? O que você acha? Vamos ler em Juízes, capítulo 13, verso número 1 a verso número 5. Juízes 13, de 1 a 5. Leitura será feita de forma alternada. Ou seja, eu leio um verso, vocês leem outro. Amém? Os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. Verso 2. De um homem. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: Eis que agora és estéril, e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. 4. Porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha. Porquanto o menino será nazireu de Deus, desde o ventre, e ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. Verso número 7. Porém, disse-me: Eis que tu conceberás, terás um filho, agora, pois, não bebas nem bebida forte, nem coisa alguma imunda, porque o Senhor... Amém. Podem sentar-se, por favor. Vamos falar nesta manhã, nossa igreja, sobre aprendendo com vitórias e fraquezas, ou aprendendo com forças e fraquezas. Sansão é tipo da pessoa incomum. E antes que eu me prolongue, você também é incomum e nós somos incomuns em nome de Jesus. Mas Sansão era incomum pelo seguinte: o nascimento dele foi totalmente sobrenatural. Sansão teve uma força incomum. Um homem para vencer 1000 soldados inimigos, com uma arma que não era uma metralhadora automática, mas uma queixada de jumento seca, tinha que ter uma força descomunal. Sansão, além de ter a força incomum, tinha um relacionamento com o Espírito Santo de forma incomum. Quando era necessário poder para agir, o Espírito Santo vinha sobre ele, ninguém segurava aquele homem. Nada. Ele pegou um portal de uma cidade. Naquela época as cidades eram muradas, havia um tremendo portão, uma grande porta para fechar a entrada e a saída. E esta porta da cidade que ele arrancou pesava entre 1000 a 2000 quilos. Arrancou com as grapas das colunas da época. Uma porta desse peso foi transportada, morro acima, 60 quilômetros, na cabeça de Sansão. Que força! Mas ele também era incomum na sua fraqueza. Como é que um homem com esta força, como é que um homem com esse nascimento, como é que um homem com esse poder manifestante de forma tão extraordinária pode ter fracassado, pode ter passado um período tão difícil de humilhação, vergonha, derrotado pelos seus inimigos, pelos filisteus, que arrancaram-lhe os olhos? Pare para pensar, irmão. Arrancaram os olhos dele e colocaram-no para moer como se fosse um burro de carga, um cavalo, um jumento, puxando uma pedra enorme
para moer trigo, cevada? Que vergonha. Então eu gostaria nesta manhã iniciar um processo com vocês de nós olharmos para as forças. Que lições nós podemos ter, em primeiro lugar, das forças deste homem? E nós percebemos, que eu gostaria que você acompanhasse aí na sua Bíblia, as características da força deste homem. Que características extraordinárias ele tinha. É interessante que você pega no capítulo número 13, capítulo número 14, capítulo 13, que nasceu, capítulo 14, mas principalmente o capítulo 13, você pega algumas coisas que fazem com que ele seja reconhecido como um homem sobrenatural. Observe. Primeira coisa, ele nasceu de uma mulher, ou de uma mãe, melhor dizendo, estéril. A mãe de Sansão não podia gerar. Então vem um anjo, verso número 3, e diz: mas agora, mesmo sendo estéril, você vai ser mãe. Então houve uma ação sobrenatural de Deus, na palavra desse anjo, na palavra desse mensageiro, e com esta ação sobrenatural da palavra, o Sansão nasceu. A mãe era estéril. Agora observe bem no verso número 4, que também o modo de viver, a conduta de Sansão, tornou-se algo totalmente diferente. O pai dele foi orientado, perguntou para o anjo: escuta, qual é a comida, qual é a bebida, como é que eu trato deste filho? Então aí vem um resumo: não vai beber bebida forte alguma. Nada que possa levá-lo a comparar ou pensar que a força que ele tem é aquela força do álcool. Não pode haver esse espírito de dissolução. Se ele beber bebida forte, ficará tão animado, tão encorajado, porque a bebida forte faz isto, vai pensar que ali está a força dele. Então, nada de bebida alcoólica, para que a força que ele tem venha de Deus. Diga amém. Depois de receber orientação sobre como ser tratado, como viver, qual a conduta, qual o comportamento, aí vem o verso número 5. Diz que Sansão é nazireu de Deus. Nazireu significa um homem totalmente consagrado a Deus. Então esses são os segredos da sua força. E é interessante que você lendo a história dele, você vai vendo lá desse capítulo, até o capítulo 16, 2 vezes ele fala assim: se por acaso eu revelasse o segredo da minha força, seria como qualquer outro homem. Essa frase é muito importante. Então Sansão tem essas características: mãe estéril, palavra poderosa, nascimento sobrenatural, poder do Espírito Santo e uma vida diferente. Agora, veja bem que essas características de uma vida sobrenatural em Sansão, você pode, nesta manhã, conferir com a sua vida se ela é sobrenatural ou não. Então essa é a minha chamada agora. Olhando para este homem, que é na sua vida, que é na nossa vida, que se compara com as forças dele, com os recursos que ele tinha, para que ele fosse considerado um homem incomum, sobrenatural. Então eu gostaria de chamar a sua atenção pelo seguinte: você como crente, você também nasceu de forma sobrenatural. Por exemplo, no Evangelho de João, no capítulo 3, verso número 3 e verso número 6, até verso número 6, ou verso número 6 e verso número 3, melhor dizendo, dizem que você nasceu de cima. Significa que uma pessoa que recebe Jesus tem um nascimento sobrenatural. Você não pode se gerar uma nova pessoa. Você mesmo não pode ser novo nascido pela sua força, pela força da carne. E o Evangelho de João diz: não é da carne, não é do sangue humano, mas um nascimento do alto. Então, no dia em que você recebeu Jesus,
você recebeu uma nova vida sobrenatural que veio do céu para a sua vida. Me diga amém por causa disso. Apóstolo Pedro escreve na sua primeira carta, primeiro capítulo, verso 23, que a palavra de Deus, de forma sobrenatural, como uma semente sobrenatural, entrou na sua vida quando você viu a pregação e você nasceu de novo. Olha que coisa. Então, bendito seja o dia em que você ouviu a pregação do Evangelho, se converteu, você se tornou uma pessoa sobrenatural. Diga para mim, sobrenatural. Amém? O seu modo de vida. Em 1 João capítulo 2, verso número 6, João diz assim, aquele que está em Jesus deve andar como ele andou. Então, o seu comportamento, a sua conduta, a sua relação com a família, com o trabalho, com a igreja, com a sociedade, com todas as áreas do seu envolvimento, você não é uma pessoa comum. Você é uma pessoa sobrenatural. Diga assim, meu comportamento é sobrenatural. Mas é mesmo? A pergunta que eu trago é esta. E se você perceber ainda na palavra de Deus, você pega em Efésios 1, verso 12, verso 13, que o apóstolo Paulo descreve, quando você veio a Cristo, quando você se converteu a Jesus, o Espírito Santo, o mesmo Espírito que vinha sobre Sansão, veio para a sua vida e habita em você. Olha. Aquele Espírito, o Espírito de Deus, que concebeu Sansão, que deu vida nova a Sansão, que gerou Sansão no ventre da sua mamãe, aquele Espírito dava a ele aquela força, aquela capacidade sobrenatural, aquele Espírito veio para você no dia da sua conversão, em nome de Jesus. Essas coisas você tem que comparar. Então, eu gostaria que você, nesta hora, antes de nós prosseguirmos com mais algumas coisas, gostaria que você conferisse comigo o seguinte, eu ouvi a mensagem do Evangelho, diga aí, eu ouvi a mensagem do Evangelho. Eu me converti a Jesus Cristo. Sou uma nova criatura. Tenho um novo comportamento. Sou consagrado a Deus. É isso mesmo? Queira levantar-se só um pouquinho, por gentileza. Fique em pé só um momentinho. Levante a sua mão comigo e confirme nesta manhã. Eu ouvi o Evangelho. A palavra de Deus. Eu me entreguei a Jesus Cristo. Eu me converti. Sou uma nova criatura. Nasci de novo. Tenho um comportamento diferente. Um novo modo de pensar e viver. E sou uma pessoa consagrada a Deus. Amém? Ser consagrado a Deus. Diga glória a Deus. Pode sentar-se aí, por gentileza. Agora eu quero chamar a sua atenção para o capítulo 16. Capítulo 16, versos 15 até 19. Eu vou ler, preste atenção. Livro de Juízes 16, de 15 a 19. E quero chamar a sua atenção para uma coisa importante. No verso número 7. Sansão está sendo pressionado por Dalila, para que revele a ela o segredão da sua força. Não para que ela ficasse sabendo e aplaudisse. Nunca vi uma mulher guardar segredo, nem um homem. Muito menos Dalila. Mas Dalila tinha um pacote na mão, uma oferta vantajosa em grana, em recursos financeiros, para descobrir onde é que estava a força desse homem. E eu quero que você guarde essa frase que nós vamos repetir algumas vezes. Verso número 7, final do verso 7. Eu vou ler, depois você vai repetir. Eu me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. Olha que frase, irmão. Fala comigo. Eu me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. Olha o final do verso 11. A mesma frase. Vamos lá. Eu me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. Ele está dizendo o seguinte, olha, se ele dizer assim, eu me enfraqueceria, está pressupondo que ele sabe que ele é forte. Então, diga, crente é forte, pode dizer aí. Vou repetir, crente é forte.
Mas há certas coisas, irmãos, como aconteceu com o próprio Sansão, que o levaram ao chão, que o levaram a fracassar, a sofrer, a perder o poder, a unção, a capacidade de vencer. Ele foi posto na lona. E assim, observe bem, que eu gostaria de tirar para a minha vida e para a sua vida nesta manhã algumas lições sobre o momento da fraqueza. O que representam essas fraquezas na nossa força. Como que essas fraquezas sendo seguradas e ajudadas a continuar na nossa vida, vão nos levar ao chão. Vão fazer com que nós nos sintamos derrotados como Sansão, enfraquecidos como Sansão, cegos como Sansão, humilhados como Sansão. Embora nós tenhamos todo o poder que Deus nos deu, nós podemos ir ao chão, podemos sofrer humilhações. Observe aqui, chama a sua atenção, verso 18, o início do verso 16. Sucedeu que importunando-o todos os dias. Então Dalila constantemente batia nessa tecla com Sansão. Revela-me onde está o teu segredo. Senão isso, você não me ama. Isso foi batendo até o ponto em que ele se abriu. No capítulo 14, vê o casamento dele. Houve lá um jogo muito interessante. Foi revelado onde é que estava a força dele para a esposa contou para os inimigos, e agora Dalila vai fazer o que realmente é o ponto final da fraqueza. Observe o versículo número 18. Leia comigo, Juízes 16, 18. Vendo, pois, Dalila, que já lhe descobrira todo o seu coração, enviou, chamou os príncipes dos filisteus, dizendo: subi desta vez, porque agora me descobriu todo o seu... Verso 19, o que está escrito aí? Todo mundo lendo, por gentileza? Então, ela o fez dormir sobre seus joelhos, chamou um homem e rapou-lhe as 7 tranças do cabelo da sua cabeça e começou a afligi-lo e retirou deles a sua força. Você percebe que o que é forte, que compara com você, você recebeu palavra sobrenatural, você se converteu, você tem uma vida sobrenatural, o poder do Espírito Santo é sobrenatural na sua vida, você percebe que assim como aconteceu com Sansão, há 7 coisas nesse livro, na vida dele, que vão derrotar você. Eu vou repetir. Assim como Sansão, embora toda a força que ele tinha, e embora toda a força que eu e você tenhamos, assim como Sansão teve 7 tipos de pecados que o levaram ao chão, nós podemos tirar para a nossa vida esse cuidado, evitando esse fracasso sobrenatural com 7 pecados que podem nos levar ao chão. Então, assim como as tranças de Sansão foram cortadas, rapadas a sua cabeça, ele perdeu a força. O que é que passa na sua cabeça, como crente, que você talvez esteja permitindo e vai colocar você no chão? O que é? Então eu separei para esta manhã apenas 3 desses perigos. São perigos que nos atingem, solteiros, casados, membros da igreja, membros não da igreja, veteranos, gente de muitos anos na fé, gente nova na fé. Esses 7, mas hoje eu mencionar 3 desses pecados nos rodeiam, e uma vez que eles são inseridos em nossa vida, nós vamos sofrer e vamos cair como Sansão caiu. Então chama a sua atenção para o capítulo 16, verso número 1. Foi Sansão a Gaza, viu ali uma mulher prostituta e entrou a ela. Em outras palavras, Sansão fracassou na prostituição. Fala essa palavra bem forte aí. Prostituição. O que é a prostituição? A prostituição é intercurso sexual que nós podemos ter, ou que não devemos ter, mas às vezes temos, com a pessoa que não é nosso cônjuge. De um modo geral, prostituição se fala para solteiros e adultério para casados, de um modo geral. Mas a palavra tem os mesmos significados. Prática sexual com quem não é nosso cônjuge.
E Sansão caiu nesta. Agora, a prática sexual, você pode abrir sua Bíblia, por gentileza, em Efésios capítulo 5. Eu queria pedir a você que observasse algumas coisas. O que faz a gente cair? Efésios capítulo 5, verso 3. Carta de apóstolo Paulo. Observe, a prostituição, está de cara. A impureza, a avareza, nem ainda se nomeie entre vós como convém a santos. Em outras palavras, a prostituição ganha terreno quando nós conversamos com os nossos irmãos, com outra pessoa do outro sexo, do mesmo sexo hoje em dia, está assim? E nós começamos a conversar e a cantar e dizer de vantagens que existem no adultério ou na relação sexual extraconjugal. Ninguém, vou dizer sem medo de errar, ninguém resiste uma boa conversa. Meu falecido pai dizia o seguinte: Ari, você vai escapar de um tiro, mas de uma boa lábia você não escapa. Então, quando nós conversamos com outra pessoa sobre a vida sexual, não é errado. Mas quando conversamos e começamos a descrever o que é que acontece, e começamos a contar vantagens, e os nossos pulos de cerca, aquilo que nós praticamos lá fora, com outras pessoas que não o nosso cônjuge, ou solteiro, não com a sua esposa, ou com o seu marido, através das palavras, a prostituição vai tomando conta do nosso coração. Palavra tem poder. Dá para entender? E Sansão escorregou exatamente em primeiro lugar na prostituição. A palavra de Deus nos mostra, por exemplo, em Gálatas capítulo 5, está aí pertinho, né? Verso 19, Gálatas 5, verso 19. Observe bem. As obras da carne são, pode ler o verso 19 comigo, meu irmão? Vamos lá. Porque as obras da carne são, quais são elas? Prostituição, impureza, há outras, mas ele começa exatamente naquela principal. Prostituição, vida sexual fora do casamento. Seja para casado, seja para solteiro. Se você tem sexo, pratica sexo com qualquer pessoa que não seja seu cônjuge, você está em pecado que vai colocar você na lona. Você vai perder a força. E é interessante que observe bem que em Gálatas capítulo 5, verso 19, começa a dizer assim, prostituição, que é o ato, depois vem impureza, está na sua Bíblia impureza, depois vem lascívia. Impureza é o adultério ou a prostituição nos seus pensamentos. Agora, como é que a prostituição pode entrar no meu pensamento? Através daquilo que eu vejo e através daquilo que eu ouço. Lá em Efésios capítulo 5 é a conversa. Aqui em Gálatas capítulo 5, é o que está na cabeça, na mente. Não desce no coração sem passar aqui primeiro, mas vai passar aqui. Agora, como é que é fácil entrar aqui? Pelos olhos. Então, hoje, muita gente fica adulterando, prostituindo, através da internet, no celular, nos filmes, vai por aí fora. Está lotado de coisas, situações que são verdadeiras armadilhas para você cair no adultério ou na prostituição. E há certas coisas, irmãos, que a gente não pode esconder. Por exemplo, no namoro. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4. Está aí pertinho, né? 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Observe o verso 3. Como é que começa esse verso? Vamos todos juntos ler? Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. E o que vem depois? Vamos repetir essa frase? O que requer? Que vos abstenhais da prostituição. É para namorado, é para namorada, que está muito divulgado e muito fácil hoje. É impressionante, irmãos, a capacidade, o índice, o percentual de jovens, meninas e meninos, que praticam sexo, sem ser marido e mulher. Quero que você saiba, para estarrecer, há igrejas, estou pondo no plural, em que o pastor libera
a prática do sexo para os jovens, desde que eles estejam namorando e tenham intenção de casar. Isso aqui no Brasil, aqui em São Paulo. Se o jovem estiver namorando e ele tiver realmente o interesse de casar, ele pode ir para a cama com a sua namorada. E há pais, eu conheço, que trazem um quarto particular na sua casa, onde o seu filho ou sua filha pode fazer sexo lá em casa, no lugar de fazer lá no prostíbulo. Então faz dentro de casa. Então, hoje em dia, meu irmão, a tentação, os meios para derrubar você, casado ou solteiro, na prostituição, estão abertos. O apóstolo Paulo fala na primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, dê uma conferida por gentileza. 1 Coríntios 7. Ora, quanto às coisas que me escreveste, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Eu não sei porque Paulo não gostava de mulher, ou ele era separado, ou ele tinha passado um período muito complicado na sua vida. Mas a visão é escatológica. É porque naquela época acreditava-se fielmente que Jesus já estava chegando. A palavra isso quer dizer, ele já está na esquina. Então, se Jesus já está chegando, para que casar? Aguenta as pontas aí. Agora, veja a entrada do verso número 2. Vamos ler juntos? Mas, por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher e cada uma tem o seu próprio marido. Então, entre o casamento também existe tentação para a vida sexual, para a prostituição, para o adultério. E lembrando que a prostituição foi o primeiro pecado, um dos pecados sérios, quase todos são sérios, mas esse é demais, que colocou Sansão no brejo. Foi pela prostituição. Dá para entender, irmão? Me diga amém, por gentileza. Então nós temos que evitar. Agora eu quero trazer para você 2 versos que você vai parar para pensar, meu Deus, mas é tão sério assim mesmo? O primeiro está em 1 Coríntios 6,19, está aí pertinho. Não é primeiro não, irmão, é segundo. Primeiros Coríntios 6. Acharam 1 Coríntios 6? Tá. Não é 19 não, não é 19 não. Veja versículo número... É 1 Coríntios, capítulo 6, desculpe, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo número 10. Repetindo, 1 Coríntios 6, versículo número 10, e depois o versículo número 11. O 10 diz assim: não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, e agora nem adúlteros, nem os avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Então note bem, essas pessoas cujas características estão impressas aqui, entre elas os adúlteros, vida sexual fora do casamento, seja solteiro, seja casado. Não só os adúlteros, mas note bem uma coisa, irmãos, tremenda. Verso número 10, lá no meiozinho. Efeminados. Efeminado é homem com jeitão de mulher. Ai, deixa disso. É homem com jeito de mulher. Lá em Minas, no meu tempo de jovem, dizia, munheca quebrada. Ai, você vai comigo? Tá bom? Depois vem os sodomitas. Sodomita, meu irmão, é a palavra usada para o pecado de Sodoma e Gomorra, em que homem fazia sexo com homem. É o que está na Bíblia, irmão. Nós não podemos fugir dessas verdades. Agora observe bem, meu irmão. Depois eu vou falar sobre os maldizentes. Observe bem o verso 11. Leia comigo. E é
o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, santificados, justificados, no nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Em outras palavras, Jesus tem poder para tirar isso. Jesus tem poder para você não adulterar, diga glória a Deus. Jesus tem poder para você não ser sodomita, diga glória a Deus. Jesus tem poder para você não ser efeminado, diga glória a Deus. Você pode ter sido, mas não precisa ser, porque Jesus tem todo o poder. Esse é o que a Bíblia ensina. Então, assim como Sansão passou um período na sua vida lá no chão com toda a força, embora todo o poder que ele tinha nas mãos, a prostituição o colocou no chão. E se você não tiver cuidado, você vai descer. Será que foi claro para todos? Me diga amém, por gentileza. Então a gente tem que se arrepender disto. Tem que considerar pecado. Tem que considerar que condena. Tem que considerar que nós não devemos nos envolver, não podemos nos envolver como crentes, porque nós somos gente nova, conduta diferente. Nós nascemos de novo e o Espírito Santo está em nós, Jesus está em nós pelo seu Espírito, e Ele nos dá capacidade para vencer em nome do Senhor Jesus. Quando eu era jovem, isso é questão de uns 15 anos atrás, eu me reunia no templo da primeira igreja batista de São Caetano, aqui pertinho, onde Sara teve o grande privilégio de me conhecer. Foi lá. Ela era esperta. Eu cheguei de Minas para São Paulo e fiquei adoentado. Comecei a passar mal, o choque cultural, né? Sei lá. Estava lá na minha cama e de repente minha mãe chegou. Ari, tem uma moça que está aqui para te visitar em nome da igreja. Não diga. Ainda bem que era uma moça, diga glória a Deus, irmão. Eita nós, é isso aí, 51 anos junto com essa gatinha que está aí. Pode perguntar para ela, todo dia eu ajudo a levantar, dou as mãozinhas para ela, puxo para perto de mim, aperto bastante, dou muitos beijos nela, digo eu te amo cada vez mais, eu te amo cada vez mais. Oh, que coisa chique, né, irmão? É isso aí. É isso aí. Então, Êxodo capítulo 20 diz assim, não adulterarás. Fala aí, não adulterarás. Então, irmão, olha, cuidado com televisão, cuidado com a influência das suas amizades. Olha, há pouco tempo, vou dizer, traz uns 6 meses atrás, se for mais um pouco, vocês me perdoem. Sem dizer nome, não estou dizendo o nome de ninguém. Eu atendi uma família aqui na nossa igreja, uma família bonita, irmão. Gente piedosa, gente consagrada, que tem 2 filhas, e uma das filhas está no mundo da homossexualidade. Aí eu perguntei para os pais, ela viria para conversar comigo, para eu tentar ajudá-la a sair dessa situação? Viria. Ela aprendeu a andar em obediência, ela vai vir. Marquei, ela veio de boa vontade, irmãos. Fiz a seguinte pergunta para ela, irmã, diga uma coisa para mim. Você crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Esse primeiro ponto é esse, eu creio. Então, vou dizer a você vai dizer se você confirma ou não. A Bíblia diz que se uma pessoa vive em adultério, prostituição, ou é efeminada, ou é sodomita, ela não vai entrar no reino de Deus. Ela vai para o inferno. Isso é o que a Bíblia diz. Você crê nisso? Eu creio. Você crê? Creio. Aí fez a segunda pergunta. Então por que você faz isto? Por que você está vivendo uma vida contrária ao ensino da Bíblia que vai levar você ao inferno? Você não tem medo de enfrentar isso? Eu não tenho medo. Eu prefiro esta opção. Nossa, pai, você está pronto a viver aqui sabendo que vai para o inferno no fim da vida? Estou pronta. Olha o poder, meu irmão, o poder da vida sexual. Aí eu fiz a terceira pergunta, eu quero chamar a sua atenção, jovem, pais e adolescentes, atenção. Perguntei, como é que você entrou nesta? Quando foi? O que aconteceu que virou a sua cabeça? Influência de uma amiga na faculdade. Irmãos, nós não temos a ideia do que estão aprontando nas áreas de ensino no Brasil, nas faculdades, com os nossos filhos. Então, se nós não nos apercebemos disto, as influências lá fora do mundo, das pessoas sem Cristo, principalmente dessa linha nova agora de homossexualidade, lesbianismo, meus irmãos, está
tão poderosa que sempre vai agir alguém, vai haver alguém para influenciar o seu filho e a sua filha. Mas você vai dizer nesta manhã, em nome de Jesus, não vai acontecer. Vença o pecado, o perigo da prostituição, meu irmão. Vigie seus filhos, ajude seus filhos para que eles não entrem nesta, porque é um caminho de condenação. Dá para entender? Me diga amém, por favor. Agora, ninguém vai pensar que eu sou homofóbico. Eu não saio dando tiro em homossexual, nunca fiz isso, nem vou fazer. Pelo contrário, se houver algum homossexual que frequenta essa igreja, vem aqui frequenta a igreja, eu cumprimento igual a todos aí, abraço, respeito a sua pessoa, não concordo com o seu modo de viver, mas concordo que você é gente. E você tem que ser tratado como gente em nome de Jesus. Deu para entender? Me diga amém, por favor. Então, o primeiro pecado que pôs Sansão na lona foi... Repita. Prostituição. Está claro? Me diga amém, por favor. Agora vamos lá o segundo. Pelo menos mais esse eu posso dar. Observe Juízes capítulo 15. Volte a sua Bíblia no livro de Juízes. Capítulo 15, verso 11 até verso 13. Vou repetir o refrão. Capítulo 16, final do verso 7. Eu me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. Vamos lá? Eu me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. Se eu fizesse o seguinte, aí Sansão fez. Ao pecado número 2, perigoso que está aí, verso 10. Disseram os homens de Judá, por que subistes contra nós? Disseram, subimos para amarrar Sansão, os homens de Judá, para lhe fazer a ele como ele nos fez a nós. Isso os filisteus falando para os de Judá, os do mesmo sangue, da mesma tribo de Sansão. Então 3.000 homens de Judá desceram até a cova da rocha de Etã e disseram a Sansão, não sabias tu que os filisteus dominam sobre nós? Por que, pois, nos fizeste isto? Eles disseram, assim como eles me fizeram a mim, eu lhes fiz a eles. Disseram-lhe, descemos para te amarrar, para te entregar nas mãos dos filisteus. Olha só, os conterrâneos de Sansão. Então Sansão lhes disse, jurai-me que vós mesmos me não acometereis. E eles falaram dizendo, não, mas fortemente te amarraremos, te entregaremos na sua mão, porém de maneira nenhuma te mataremos. E amarraram-no com 2 cordas novas e fizeram-no subir da rocha. Aí vem a guerra e Sansão vence 1.000 soldados inimigos. Mas que tipo de pecado você encontra aqui? Aqui pelo menos há 2, mas vou mencionar só hoje de manhã. É o pecado da decepção espiritual. Fale comigo, decepção espiritual. Por que decepção? Quem poderia pôr na cabeça de Sansão que exatamente 3.000 homens do sangue dele, da terra dele, da nação dele, iriam amarrá-lo e entregar ao inimigo? Então, uma das maiores fraquezas que põe a gente no chão, meus irmãos, uma das maiores fraquezas é a decepção com os próprios membros de igreja. Se há uma coisa, meu irmão, que deturpa, que derruba, e pode ser considerada a mais agressiva situação para derrubar a sua fé, é aquilo que, errado, ou de maneira nociva, irmãos na fé colocam na sua cabeça. A influência negativa de um irmão na fé é tremendamente poderosa. Então eu queria ver com você rapidamente 2 coisas só sobre essa situação. Em Mateus capítulo 18, abra lá sua Bíblia. Mateus capítulo 18, verso 15 ao verso 22. Por gentileza, abra a sua Bíblia. Mateus 18, 15 a 22. Acharam na sua Bíblia? Ótimo. Você tem aqui a parábola do devedor incompassivo. Antes é o perdão do pecado de um irmão. Percebe aí o pecado de um irmão. Então, uma das coisas mais difíceis que nós temos na Bíblia é quando um irmão fala mal de um irmão.
Um irmão depõe contra outro irmão. Uma ovelha depõe contra o pastor. O pastor depõe contra uma ovelha. O verdadeiro mexerico. O fala mal. O fazer mal ao irmão. Esse é um dos maiores pecados, mais grosseiro, mais difícil de ser vencido na vida de um crente. E muita gente não percebe o seu veneno. Por exemplo, se você pegar o versículo número 15, verso 22, eu resumo. Jesus falou assim, olha, o seu irmão fez algo contra você. Ou, em outras palavras, você percebeu, ficou sabendo que o seu irmão teve uma conduta errada. Seja de que forma for. Você tem que ir a ele. Tentar ganhá-lo de volta para uma vida correta. Não é só, eu estou sabendo disso. Não, você vai tentar ajudá-lo a sair do seu erro. Vai orar com ele. Vai abençoá-lo. O problema está resolvido. Mas veja bem se é isto que a gente faz. E Jesus diz o seguinte, se você não conseguiu trazer o seu irmão do erro para a vida correta, chame mais um. Leve mais um com você, escolha, pode ser na diretoria da igreja, no conselho, ou um professor da escola bíblica, enfim, um líder da igreja. Olha, estou tendo esse problema com o irmão fulano, eu já tentei resolver, não consegui, você pode me ajudar? Jesus fala, vá com mais um. Se não der certo, leva mais um. Se de tudo aquele irmão não concordar em mudar seu pensamento, sua atitude, suas práticas erradas, aí ele deve ser afastado da igreja. Isso que Jesus ensina. Mas, normalmente, quem faz isso? Essa é a pergunta. Quem é que faz isso como Sansão nunca podia esperar a decepção do seu próprio povo amarrá-lo? E muitos de nós nos decepcionamos na fé, caímos, somos amarrados por causa de conversa errada, maledicência, fofoca, mexerico na vida do povo de Deus. Não sei se você já sabe, se já sabe, vamos repetir, Provérbios capítulo 6, por gentileza, Provérbios, capítulo 6. Abra a sua Bíblia. Verso 16 ao verso 19. É o meu último item nesta manhã, por causa do nosso horário. Faltam 5 pecados. Verso 16 ao verso 19. Estas 6 coisas aborrece o Senhor. A 7ª, a sua alma, vamos repetir? A 7ª, a sua alma abomina. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos viciosos, pés que se apressam a correr para o mal. Verso 19, vamos ler juntos? Testemunha falsa, que profere mentiras, e o que semeia contendas entre irmãos. O verbo semear que aparece aqui é uma tradução, uma tentativa de traduzir o verbo na língua hebraica, não conseguiram achar uma tradução viável, passaram para o grego, e do grego veio semear. Significa o seguinte, aquela pessoa que está no seu meio, no ambiente da sua fraternidade, da sua igreja, e que fala mal de um irmão, conta coisa errada, fofoca, maledicência, mexerico, envolvendo a vida de um do seu irmão, é um soldado das trevas. Ele semeia divisão no povo de Deus. Ele está no nosso meio, vem à igreja, conversa com você, daqui a pouquinho começa a falar mal de alguém, de quem quer que seja, imagina falar mal dos seus irmãos na fé, inclui até o seu pastor. Ele não tem vergonha de falar mal, não tem acaamento. Ele é um soldado das trevas. Guarde bem isso. E às vezes nós pensamos que é um pecado simples. Ah, o irmão falou isso. Não. Ele é um soldado das trevas para destruir sua vida, vai pôr você no chão, como os irmãos de Sansão, os conterrâneos de Sansão, os contemporâneos, os conterrâneos de Sansão o colocaram no chão. Esse homem, embora seja crente, tem o Espírito Santo, está na mesma igreja, e está agindo como um soldado das trevas, acabar com a sua vida e você vai afundar. Por isso, toda vez que nós reunimos uma classe de escola bíblica na nossa igreja, de preparação para você ser membro da igreja, como hoje à noite vão receber, acho que 45 novos membros. Nós os levamos a santificar o ouvido, a língua, polegar direito, polegar do pé direito. Para que ele não tenha prazer em ouvir, não tenha prazer em falar,
não tenha prazer no trabalho, no ambiente, no ministério dele, divulgar, e nem tem prazer, aonde quer que ele seja, falar mal de algum irmão. E assim como Sansão foi julgado no chão, muita gente não consegue falar o que Sansão falou. Eu não seria como qualquer outro homem. Diga aí, eu não seria como qualquer outro homem. Não posso fazer isso. Diga aí, não posso fazer isso. E gostaria que você soubesse, pelo menos, que existem estas palavras na Bíblia que descrevem a malignidade da conversa, da fofoca, da maledicência, que derruba os crentes. Primeiro, latoeiros. Não vou mencionar o verso, vou correr para terminar. Latoeiro é aquela pessoa que trabalhava com cobre, e recebia dinheiro do governo romano para delatar algum irmão da própria tribo, da própria nação de Israel, que estivesse contra o Império Romano. Era um delator. E na igreja, você vai encontrar irmãos que vão ao seu ouvido dizendo: o dinheiro que entra na igreja vai para o bolso do pastor. Nós não sabemos o que faz com o dinheiro. E começa na vida financeira, para detonar você. E você vai afundar. Latoeiro, fala essa palavra. Parede branqueada. Quando o apóstolo Paulo recebeu um murro no seu rosto, que um sumo sacerdote mandou dar. Caramba, um sumo sacerdote, um homem de Deus, um líder, no lugar de me ajudar, que sou um apóstolo, estou começando minha carreira de fé, vem agora dando soco no meu rosto. E há muito crente que cansa de ser crente, se torna velho como sumo sacerdote, aparentemente é uma coisa, mas no coração começa a fazer mal dos outros. Começa a punir, machucar, detonar, dividir, destruir a fé simples, bonita, corajosa que entrou no coração do irmão. Quantos crentes são prejudicados nos seus primeiros passos? Por crentes antigos. São verdadeiras paredes branqueadas. Você encontra também no Novo Testamento os tolos. No Novo Testamento, em Eclesiastes 5, os tolos. Tolos são aqueles que durante o culto está acontecendo, eles estão batendo papo. Com o celular, conversando. Estão nem aí. Estão nem aí. Esse é o tolo. Porque de repente uma certa palavra do sermão vai exatamente para a vida dele. É para ele, que Deus está mandando. Mas ele está distraído. Ele é um tolo. Ele não está firmado, ele não está concentrado, desculpa a palavra, não está de bom ânimo, não está com a visão focada, não está com o coração voltado, a mente voltada para o que está acontecendo. Ele está no outro mundo. E está cheio de igreja, cheio de membros de igreja no outro mundo. Esses são os tolos. Depois vem testemunha falsa, nós acabamos de ler. E terminando, os inquietadores, Gálatas, 1º capítulo. Os inquietadores são aqueles que sempre se concentram no defeito na sua igreja. A sua igreja pode ter todas as qualidades, mas falta uma coisa que a igreja lá do outro lado, que o pastor do outro lado tem e você não tem aqui. E vai inquietando o irmão, vai inquietando o irmão, inquietando o irmão, até que ele desanime da sua igreja e vá para outro lugar. Amanhã vai desanimar do outro lugar. Eu fui pastor 20 anos em Campinas, vou terminar aqui. Suspender, nosso tempo acabou. Então, uma vez eu fui pregar para mulheres, numa casa muito ampla, na Lagoa do Taquaral, um lugar muito nobre em Campinas. Várias mulheres sentadas, e lá estava eu. Então eu sentei também. Abri a Bíblia e comecei a ministrar a palavra de Deus. Quando terminei, percebi que havia um burburinho, mexerico no meio das mulheres. Havia naquela casa uma profetisa. E sabe o que ela falou para as mulheres? Este homem não é de Deus, porque se fosse, ele não poderia ficar sentado para ensinar a Bíblia. Olha o que aconteceu. Reuni toda a mulherada de volta. Vem cá. Leia Mateus capítulo 5. Jesus, assentando-se, lhes ensinava a palavra. Para tirar o mal no coração daquelas mulheres que foram influenciadas, a líder, a dona da casa, levou 5 anos, para eu batizá-la. 5 anos. Aí eu perguntei, minha irmã, por que demorou tanto você tomar a decisão de se unir a esta igreja? Olha a resposta, pastor. Aí eu resolvi, com base na palavra daquela profetisa,
Eu resolvi visitar várias igrejas em Campinas para ver qual delas tem menos pecado. Que coisa. Achou? Então não é aqui não, irmão. Aqui está cheio de pecado. Olha, irmãos, visitando várias igrejas para ver qual que tem menos pecado. Então, meu irmão, está cheio de inquietador. Cheio. Ah, fulano de tal não orou pelo endemoniado. Ah, fulano de tal falou mal do cicrano. Ah, o fulano de tal pregou mal. E vai para fora, vai inquietando o coração do crente. Ele acha que indo para o lugar tal, o lugar X, o lugar Y, não vai ter dificuldade também. Ele está à procura de algo melhor. Mas o inquietador destrói a sua estabilidade. Deu para entender? Me diga amém, por favor. Amém. Que nesta manhã nós confiramos as nossas forças com as forças de Sansão. Mas evitemos os pecados que derrubaram a vida de Sansão. Aí estaremos fortes, abençoados, fortalecidos, em nome de Jesus. Queira ficar em pé, por gentileza, nós fazemos uma oração. Vamos tomar uma decisão nesta manhã, meus irmãos. Depois eu prossigo para os irmãos, faltam 5 itens. Depois eu prossigo para os meus irmãos. Mas oremos, digamos assim: Senhor Deus e Pai, eu venho ao Senhor em nome de Jesus. Confirmo, eu sou um crente, nasci de novo, tenho um novo comportamento, um poder diferente, uma maneira correta de viver. E agora, Senhor, eu estou renunciando todo pecado de prostituição, tudo que ele envolve, considero pecado. Peço que tu perdoes a tua igreja, onde estiver instalado, lava com o sangue de Jesus. Meu Deus, também consagro ao Senhor a minha linguagem, o meu ouvido, o meu ministério, onde quer que eu vá, que eu seja um soldado do bem e não das trevas. Nós nos rededicamos ao Senhor e agradecemos tudo ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém, irmão? Vamos aplaudir o Senhor, por gentileza.